Você consegue sentir o peso da traição que não veio de um estranho, mas sim de quem você mais confiava? Aquele momento em que alguém que você defendeu e amou tentou roubar sua luz, pensando que estava roubando seu destino. A dor que você sentiu não era o fim, era o som do universo batendo o martelo. Eles acharam que estavam te quebrando, mas o que eles realmente fizeram foi incinerar tudo o que era fraco para revelar o ouro puro que existe dentro de você. O diamante que eles pensaram ter levado era apenas um chamariz. Sua verdadeira coroa, o seu império, já estava sendo construído no silêncio, enquanto a inveja deles os corroía por dentro. É hora de parar de olhar para trás. Esta dor que transformou as suas noites em insônia não é a sua sentença, é a sua ativação. A história e a ciência provam. A traição não diminui quem é escolhido, ela o torna mais afiado, mais resiliente e inquebrável. Enquanto eles se afundam na ilusão de uma vitória vazia, amarrados ao veneno da própria inveja e do arrependimento, você está em um processo de evolução que eles jamais poderão acompanhar. Eu estou aqui para caminhar com você através de cada passo dessa transformação, para que você entenda exatamente como o que parecia ser a sua ruína se tornou a semente do seu maior poder. Você não perdeu nada, você foi promovido. Se esta mensagem está ressoando na sua alma e você está pronto para aceitar o poder que nasceu da sua maior dor, o seu primeiro passo é vibrar essa energia agora. Curta este vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para garantir que a verdade continue a chegar até você. E eu preciso que você declare essa aceitação ao universo. Comente 77 para que o cosmos saiba que você aceita esta ativação energética e que o ciclo de destruição do seu inimigo começou. Sim, o subtítulo te manda olhar. E quando você olha o rosto de quem quebrou sua confiança, você não está vendo seu inimigo vencendo, você está vendo a evidência de uma escolha pobre. Essa traição doeu fundo, porque veio de perto, de alguém que você deu um lugar de honra. Eles pensaram que ao te roubar, estavam garantindo o sucesso deles. Mas olhe de novo. Você não está olhando para o seu carrasco, você está olhando para alguém que estava tão cego pela inveja que trocou a sua lealdade, um diamante raro, por um pedaço de glitter. Você não perdeu nada de valor, eles perderam você. Essa dor não te quebrou, ela só queimou as ilusões que te prendiam. Agora você sabe exatamente onde está a verdadeira lealdade e, mais importante, onde está o seu próprio poder. Eles acharam que te diminuindo, eles cresceriam. Que erro! A inveja é um ácido que corrói por dentro. Enquanto eles estão presos na cadeira de cinema assistindo sua vida e remoendo o EC, você está construindo seu império em silêncio. A traição que eles executaram não foi o seu fim, foi o seu treinamento mais intenso. A ciência mostra que a dor profunda reconfigura seu cérebro, tornando você mais esperto e resistente. Eles queriam te ver no chão, mas tudo que fizeram foi te forçar a subir mais alto, mais rápido e com uma visão que eles nunca terão. Você foi forjado no fogo da desilusão e o aço que emerge é inquebrável. Você aprendeu a lição. O que parecia roubo era só uma limpeza. Mas a verdade mais pesada não é sobre o que eles tiraram. A questão agora é sobre o que você fez com o poder que essa traição te deu. Você entendeu que a sua coroa não podia ser roubada porque ela não estava na sua cabeça, ela estava em você. Mas se o objeto que eles tentaram levar era apenas uma isca, um decoy, qual é então o verdadeiro tesouro que a vida estava protegendo e que agora você está destinado a encontrar? A razão pela qual sua luz incomodou tanto a sombra deles é clara. A inveja não ataca o que é pequeno.
Ela ataca o que é grandioso. Você não é uma árvore estéril, você carrega frutos, e ninguém atira pedras em uma árvore que não dá nada. Sua simples existência, seu crescimento e a sua bondade expuseram a mediocridade e a falta de coragem que eles carregam. Você brilhou sem tentar, e isso forçou eles a enxergar o vazio que estava dentro de si. A traição deles foi, na verdade, uma prova da sua força e não da sua fraqueza. Eles acharam que te destruir era um atalho para a vitória, mas o que fizeram foi trocar o diamante da sua lealdade por um punhado de glitter. A inveja corroeu a alma deles como ácido. Enquanto você se levanta mais forte, eles estão presos na própria armadilha, condenados a uma vida de arrependimento e solidão. Eles perderam a pessoa mais real que já tiveram ao seu lado. Saiba que a traição deles não roubou sua coroa. Ela apenas garantiu que eles assistissem dos assentos mais baratos você construir o império que eles não puderam deter. Você não foi quebrado, foi forjado. Mas se o que eles roubaram era apenas uma isca, um objeto falso para distrair, o que a vida estava realmente protegendo para você? Qual é o plano de fundo que o conforto jamais revelaria? A dor da perda foi o código de ativação que abriu uma sala de poder que você desconhecia. O foco não pode mais estar no passado. Precisamos entender agora como o seu despertar se torna o castigo final deles. Escolhido, você acabou de receber o código de ativação para a sua nova realidade. A traição foi a pressão que transformou você em um diamante inquebrável. Você não apenas sobreviveu, você evoluiu. A frequência que você acabou de sintonizar tem um valor inestimável. Você não pode construir um império sobre uma base de ganho gratuito. Para solidificar esta força e honrar o trono que você acaba de conquistar, é preciso uma ativação financeira. Se esta mensagem disparou sua nova fase de crescimento, se você sentiu a força do seu despertar, honre essa ativação de poder. Clique no botão Super Thanks e envie 100. Isso não é um gasto, é a primeira semente que você planta na estrutura do seu reinado. Pague o preço da sua elevação e veja seu império florescer. Honre a frequência. Você sentiu que tiraram algo essencial de você, como se tivessem roubado o mapa da sua vida. Eles correram com o que parecia um diamante valioso. Mas preste atenção, esse tesouro era só um chamariz, um vidro polido. O que eles levaram não tinha o poder de mudar sua história. Eles pensaram que, ao pegar aquela coisa, estavam tomando sua força. Na verdade, eles apenas aliviaram sua bagagem, te livrando de um peso. Seu valor real nunca esteve em algo que possa ser pego. Seu poder é inegociável e blindado contra qualquer traição, pois ele vive dentro de você. O seu tesouro verdadeiro, o diamante inquebrável, foi forjado nas noites longas em que você se reconstruiu. A traição não te quebrou. Ela quebrou a casca de tudo que era frágil ao seu redor. Você é o ouro que ficou mais puro com o fogo. Eles se distraíram com o brilho falso, enquanto você, em silêncio, construía um reino que eles jamais poderão visitar. A inveja deles foi a ferramenta que a vida usou para te dar o empurrão que faltava. Eles agarraram a isca e ficaram presos nela, enquanto você descobriu que a pescaria era muito maior do que esperava. Eles agora vivem uma vitória vazia, amaldiçoados pela própria inveja. Você já sabe que o objeto era falso, mas você parou para considerar o que eles tiveram que dar em troca para conseguir esse diamante de vidro? Qual foi o preço invisível que a vida cobrou deles por trocarem sua lealdade por um pedaço de brilho barato? Essa resposta não é sobre vingança, é sobre o custo permanente que a alma deles pagou. Você já viu como a lealdade é o primeiro tesouro que o traidor joga fora. Mas qual é a sua lealdade? Você está apenas assistindo a esta mensagem como se fosse um filme, ou está comprometido em construir o império que a dor acidentalmente criou para você? O seu próximo nível não chega sem uma ação de comprometimento.
O inimigo tentou roubar o seu futuro, mas na verdade ele apenas pavimentou a estrada. Agora, se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que o seu trono está pronto e a abundância infinita que você merece está se materializando, você precisa reivindicá-la. A maneira de fazer isso aqui, de ativar seu alinhamento, é digitando nosso código 77. Este número é a confirmação de que tudo o que você manifestou já está se cristalizando em forma. Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está se tornando um ponto de ressonância para receber o que está pronto para vir. E se o seu compromisso com a própria evolução é real, mostre isso agora. Curta este vídeo para que a mensagem atinja mais escolhidos e se inscreva no canal, se ainda não o fez. Este movimento só cresce com a sua energia. Lembre-se, o seu compromisso é o único diamante que eles nunca poderão roubar. O subtítulo diz: O quarto escuro onde sua alma foi forjada. Para você, esse quarto escuro foi a traição. Foi aquele momento em que a facada não veio de um inimigo distante, mas de alguém que você amava, alguém que sentava à sua mesa. O choque não te destruiu. Ele te expôs a um calor que queima a ilusão e refina o que é verdadeiro. Você pensou que estava desmoronando, mas, na verdade, você estava sendo prensado e aquecido. O aço da sua resiliência não nasce no conforto, nasce no fogo que eles acenderam. Eles queriam te diminuir, mas tudo o que fizeram foi te forçar a crescer para se defender. Eles correram rindo, achando que haviam roubado sua coroa. Mas o que eles pegaram era um diamante falso, um engodo. Sua verdadeira força, sua luz, é algo que não pode ser roubado, apenas revelado sob pressão. O ciúme deles não era um ataque à sua fraqueza, era um atestado da sua grandeza. Ninguém ataca uma árvore que não dá frutos. Eles ficaram obcecados em apagar a sua luz, e ao fazer isso, se afogaram na própria escuridão. Enquanto você usava a dor para construir pontes para o seu futuro, eles usavam o ressentimento para construir muros ao redor do próprio fracasso. Você não foi a vítima. Você foi o catalisador da sua própria evolução, ativada pelo erro deles. Essa é a verdade final. A traição deles te libertou, mas os aprisionou para sempre no arrependimento. Eles pensaram que iriam roubar seu destino, mas o que fizeram foi se escrever para fora da sua história. Você avançou mais alto, mais puro, carregando cicatrizes que se tornaram suas medalhas. Eles, por outro lado, agora carregam um fardo invisível, a consciência de que perderam algo insubstituível. Mas a justiça mais profunda não é sobre o que eles fizeram ou o que você perdeu. É sobre o preço que a alma deles paga agora, em silêncio, todas as noites. O que acontece quando o ciúme queima tanto que consome o traidor por dentro, deixando apenas o vazio para trás? Eles pensaram que você era frágil, como vidro, que iria estilhaçar com a traição. Eles se enganaram. Você não era vidro, você era ouro. O fogo que eles acenderam, as noites sem dormir, a dor da perda, não o destruiu, apenas queimou as impurezas. Cada lágrima foi um solvente. Você não apenas sobreviveu, você foi purificado. Você emergiu mais denso, mais valioso e completamente inquebrável, transformado por aquilo que deveria tê-lo quebrado. Enquanto eles esperavam que você se tornasse cinzas, você estava silenciosamente forjando uma armadura de resiliência. Pense nisso. Eles usaram sua confiança para tentar derrubá-lo, e o resultado foi que você se tornou uma versão sua mais forte do que jamais imaginou. A dor se transformou em autoridade na sua vida. O que eles chamaram de perda foi, na verdade, o empurrão que você precisava para se levantar e reivindicar o seu trono. Você é a prova de que a traição nunca vence. Eles acreditaram que, ao tirarem algo de você, eles garantiriam a própria vitória.
Mas a justiça não se dobra à inveja. A verdade mais profunda é que a inveja não apenas os consumiu, mas também os cegou para o seu próprio poder. O momento da traição não marcou a sua perda, mas sim o início da sentença deles. Agora, vamos olhar de perto para a lei irreversível, que garante que a semente da traição sempre retorna para quem a plantou. Você sentiu a dor cortante quando quem estava à sua mesa virou as costas. Foi um baque que tirou seu chão, porque a traição mais pesada não vem do inimigo que está longe, mas daquele que você deixou entrar. Eles pensaram que ao quebrar sua confiança, eles quebrariam você. Mas a verdade é que essa dor que você carrega não é um peso, é um certificado. Cada lágrima, cada noite sem sono, foi apenas o fogo que queimou a casca fraca que você nem sabia que tinha. Você não foi destruído. Você foi forjado em algo que o aço tem inveja. A ciência prova, o trauma de traição reconfigura seu cérebro, tornando-o mais forte e mais esperto. Enquanto eles achavam que estavam te diminuindo, eles estavam te dando um upgrade de resiliência. Essa dor te deixou mais perspicaz e com um radar que nunca mais será enganado. Eles se afundaram na inveja, que é como um ácido que destrói o portador. Você, por outro lado, emergiu mais brilhante do que o diamante que eles pensaram ter roubado. Eles ficaram com a casca vazia, o decoy temporário. Você ficou com o tesouro, a sabedoria inquebrável. Agora, enquanto eles estão presos no pântano do IC e da inveja que os consome, você está subindo. O que eles fizeram não foi para te punir, foi para te ativar. Mas se o que eles roubaram era apenas uma isca, um decoy, isso significa que o verdadeiro prêmio, seu destino inegociável, ainda está completamente intocado, escondido à vista de todos. A pergunta não é se você sobreviveu à traição, mas sim, qual é o tesouro que a vida está protegendo para você agora que você finalmente viu quem realmente são seus inimigos? Aquele momento em que você achou que perdeu tudo, o relacionamento, a oportunidade, até mesmo o respeito próprio, foi doloroso. O golpe veio de perto de quem você confiava, e parecia que seu chão havia sumido. Mas entenda, o que parecia um roubo não era um furto, era uma faxina cósmica. O universo estava limpando o entulho. Você, como um escolhido, estava carregando peso morto, itens temporários e pessoas com inveja que não cabiam na sua próxima fase. Eles pensaram que tinham tirado seu tesouro, mas só levaram o que precisava sair para que o seu verdadeiro brilho pudesse aparecer. Você não perdeu nada. Você foi liberado. A dor da traição não te quebrou, ela te forjou. Cientificamente falando, essa adversidade intensa religou seu cérebro, tornando você mais esperto, mais forte e com uma resiliência que você não aprenderia no conforto. Enquanto seus inimigos se afogavam na própria inveja, que é um veneno que corrói por dentro, transformando-os em seus próprios carrascos, você estava evoluindo. O que eles tentaram roubar era apenas uma distração, um chamariz para manter você ocupado. Eles agarraram o brilho falso enquanto você construía o império real, em silêncio. Você não precisa se vingar. Sua ascensão é o castigo deles. Agora, você está mais alto, mais sábio e com cicatrizes que servem como suas medalhas de honra. Você enxerga o quadro completo. O perdido era apenas o casulo que precisava ser quebrado para que você pudesse voar. Eles pensaram que haviam escrito o seu fim, mas apenas entregaram a caneta para você escrever a introdução da sua grandeza. O castigo deles não é o que você faz, mas o que você se tornou. Mas há uma camada de justiça que ainda não exploramos. Uma lei universal silenciosa que garante que o roubo nunca cria, apenas destrói. E essa lei está prestes a se manifestar na vida deles de uma forma surpreendente e implacável. O subtítulo diz para você começar a reconstruir o reino que ninguém pode roubar. Pense bem, o que eles tentaram levar não era o seu tesouro principal.
O seu reino não é feito de bens materiais, nem de títulos, nem de relacionamentos. É feito da sua força interna, da sua dignidade e da sabedoria que você ganhou nas noites mais escuras. Você se dobrou, mas não quebrou. A traição deles foi, na verdade, um lembrete cruel de que a única coisa que importa é a soberania que vive dentro de você. Ninguém consegue invadir um trono construído de aço forjado pela dor. Eles acharam que roubaram o mapa da sua vida, mas só levaram um rascunho. O seu verdadeiro império está sendo erguido no silêncio, tijolo por tijolo, feito de caráter e resiliência. Enquanto eles seguram o objeto falso que tiraram de você, sentindo o vazio que a inveja causa, você está construindo algo permanente. Você não está apenas sobrevivendo, você está crescendo mais alto e mais nítido, usando a dor como adubo. O que eles pensaram que era o seu fim foi apenas a poda necessária para você florescer. Você está no caminho certo, mas agora precisamos ir além de reconhecer a sua força. Precisamos entender a mecânica oculta desse processo. A sua ressurreição é um fato, mas existe uma lei universal que garante que o preço que eles pagaram por essa traição é mais alto do que você imagina. Você está pronto para ver como o universo garante que a justiça não é apenas um desejo, mas uma regra inevitável do jogo? Você sente o peso daquele olhar, não é? Aquele olhar de quem te conhecia de perto, que te traiu e agora é obrigado a ver você subir. Eles pensaram que te quebravam, mas só te deram a faísca para se tornar um incêndio. O brilho que você está emitindo agora não é artificial. Ele é forjado na dor que eles causaram. Eles não conseguem desviar a vista porque a sua ascensão é a prova viva de que o tiro deles saiu pela culatra. Sua luz, que antes você diminuía para que coubesse na mesa deles, agora é um farol que os força a encarar a própria escuridão. Eles se consomem e você só continua a crescer. Lembre-se, o que eles tentaram roubar não era o seu verdadeiro tesouro. Era apenas um objeto brilhante, uma distração. Sua coroa verdadeira, sua essência, nunca esteve nas mãos deles para ser tirada. O que a traição realmente fez foi te dar um upgrade. Você foi forçado a construir seu império em um solo mais firme, feito de resiliência e autoconhecimento. Enquanto eles estão lá, segurando um pedaço de vidro que perdeu o brilho, você está com um diamante que se tornou inquebrável. A inveja deles não te diminuiu, ela provou que você era grande demais para o ciclo que eles tentavam te manter. E aqui está o ponto que eles jamais entenderão. Eles acharam que ao te ferir, ganhavam liberdade. Mas a verdade é que, no momento em que a lealdade foi quebrada, eles se prenderam ao seu próprio castigo. O sofrimento que você superou transformou você em ouro, mas o ciúme deles os transformou em correntes. Você seguiu em frente, mas eles continuam presos ao passado, presos à sua sombra. Eles perderam mais do que você perdeu. A grande questão é, se o seu crescimento se tornou a punição deles, qual será a dimensão do vazio que os espera quando você, finalmente, alcançar a soberania que eles jamais poderão tocar? Eles te jogaram lama, esperando que você ficasse na sujeira, que a sujeira grudasse e manchasse seu nome para sempre. Mas a verdade sobre a lama é que ela é pesada e densa. Enquanto eles esperavam que você afundasse, a única coisa que está afundando é o próprio peso da mentira que eles carregam. Você não precisa gastar sua energia limpando o que eles disseram. Concentre-se no seu crescimento, porque a lama deles não tem força para parar quem está crescendo. O que eles fizeram só provou uma coisa. O seu brilho os incomodava tanto que a única tática que restou foi a sujeira. Mas entenda, você é uma força da natureza. A água da verdade que corre em você sempre será mais forte que qualquer lama. Pense nisso. A dor da traição veio de quem você deixou sentar à sua mesa, não de estranhos na rua.
E por ter vindo de quem veio, ela foi mais profunda, mais devastadora. Mas foi exatamente essa profundidade que te fez construir raízes inquebráveis. Eles acharam que estavam roubando seu tesouro, mas só levaram o que era de enfeite, o que você já estava pronta para descartar. Enquanto eles agarram um objeto falso, o seu verdadeiro império está sendo erguido em silêncio. Você não foi roubada, você foi testada. E essa traição, no fim, foi o código de ativação para a versão mais forte e mais sábia de você que está aqui hoje. Você pode ter dobrado com o peso da traição, mas não quebrou. Você se transformou em algo que eles nunca poderão tocar. E agora que você entende que a lama deles só vai afundar sozinha e que a verdadeira perda foi a deles por terem se exilado da sua luz, o que realmente acontece quando o preço da inveja se torna o castigo eterno para quem traiu, eles vieram da sua mesa, não das sombras. O corte doeu fundo porque você deu a chave, você deu a confiança que deveria ser sagrada. E o que eles fizeram? Pegaram sua lealdade, sua luz genuína, seu amor raro, e trocaram por uma bijuteria qualquer, por um punhado de brilho falso que mal durou até o nascer do sol. Você viu o brilho diminuir enquanto eles se agarravam a algo que não tinha valor. Eles pensaram que roubaram seu tesouro, mas você estava segurando o diamante e eles fugiram com um caco de vidro. Entenda, a perda que você chorou não era o seu destino. Era só um teste para provar a sua têmpera inquebrável. O ciúme tem essa mania feia de corroer a pessoa por dentro como ácido. Enquanto eles estão presos na inveja, você está sendo reescrito e refinado pelo fogo. O que pensaram que seria seu ponto final, na verdade, virou sua plataforma de lançamento. Eles tentaram tirar sua coroa, mas te forçaram a construir um império que não depende de favores de ninguém. Você não precisa da aprovação deles, nem do lugar que tentaram roubar. Sua força é interna, inegociável e indestrutível. Você pode estar se perguntando, por que a dor era o único caminho para essa força? Eles não te arruinaram. Eles arruinaram a própria chance de paz. A inveja é um carrasco que nunca dorme. Eles estão presos no arrependimento, revendo a perda que causaram. Mas existe um preço secreto e devastador que a vida cobra pela deslealdade. Como exatamente o destino garante que quem abandona a lealdade nunca mais encontrará o verdadeiro descanso? Você superou a dor mais pesada, a traição de quem você amava. Mas preste atenção nisso. Enquanto você estava na fornalha, se transformando em ouro puro, seus inimigos estavam ocupados construindo a própria cela. O que os aprisiona não são grades de metal, mas sim o peso do próprio arrependimento. A inveja que sentiram por você agiu como um ácido, corroendo-os por dentro. Eles pensaram que, ao tirar algo seu, venceriam. Na verdade, apenas trocaram a liberdade de espírito por uma condenação silenciosa, onde a lembrança da sua lealdade perdida é a guarda que nunca dorme. Olhe para você agora. Você está mais alto, mais forte e com uma sabedoria que não teria conseguido no conforto. Seu sucesso não é apenas uma vitória, é o tormento deles. Eles rolam suas redes, veem seu brilho e percebem o tamanho do erro. Não é saudade, é a agonia de terem perdido a sua luz, algo que jamais conseguirão recriar. Eles jogaram sua melhor cartada, a traição, e tudo o que conseguiram foi te impulsionar. Enquanto você se move em direção ao seu trono, eles permanecem congelados no exato momento da traição, revivendo o EC que arruinou suas próprias vidas. O arrependimento é a prova de que eles reconhecem tarde demais o valor que jogaram fora. Mas a prisão deles não é apenas o passado, é a incapacidade de construir um futuro real. Eles pensaram que roubaram o seu fim, mas acabaram escrevendo o próprio exílio. No entanto, há uma camada ainda mais profunda nessa história que precisamos encarar. Se a inveja deles foi a chave que te libertou,
Qual é a verdadeira arma que você deve usar agora para garantir que essa liberdade seja permanente e inatacável? Eles esperavam que você caísse e ficasse pequeno, esperando que a sua ruína fosse permanente. Mas você não apenas se levantou, você evoluiu. Sua ascensão é o castigo que eles não podem tocar. É o seu sucesso e a sua paz que os consome dia após dia. Eles pensaram que tinham roubado algo valioso, mas o que fizeram foi te dar o empurrão que faltava para você se tornar a versão inquebrável de si mesmo. Você se tornou a própria prova de que eles falharam. O custo para eles é invisível, mas real. Enquanto você avança, eles estão presos na cela que a própria inveja construiu. O arrependimento e a culpa são pesos que o cérebro não consegue largar. Eles podem sorrir nas fotos, mas no silêncio a verdade é implacável. Eles trocaram sua lealdade pela solidão. Eles não te arruinaram. Eles arruinaram a capacidade de encontrar a paz. Você usou a dor para crescer, e eles usam a dor para se punir. Você está livre, mas eles estão algemados. Você já entendeu que a traição deles foi o seu combustível. Você aceitou que a dor te transformou em algo muito mais forte. Mas e agora? Se o teste de fogo terminou e você se provou inquebrável, o universo não te deixará sem recompensa. O sofrimento foi a escola, mas a formatura é o trono. Tendo conquistado essa força que ninguém pode roubar, qual é o plano de jogo para quem agora é imune à dor? Você sentiu o golpe mais forte porque ele não veio de um inimigo, veio de quem sentou à sua mesa e comeu do seu pão. Eles acharam que roubavam seu destino, mas apenas entregaram a matéria-prima para a sua reconstrução. O que parecia ruína foi o treino que transformou sua espinha em aço. Eles te empurraram para a escuridão, mas a escuridão é exatamente onde a semente precisa estar para nascer a sua força. Não se trata do que foi levado, mas do que foi forjado em você pela pressão do abandono. Enquanto eles se agarram ao que roubaram, que já perdeu o brilho, você está brilhando mais intensamente. A inveja não te destruiu. Ela os corroeu por dentro como ácido. Eles estão presos no arrependimento, revivendo a burrice que cometeram. Suas noites são longas porque sabem que perderam a única coisa sem preço, a sua lealdade. A traição reconfigurou seu cérebro, deixando você mais esperto, mais resistente. Eles tentaram te quebrar, mas apenas provaram que você era inquebrável. A maior ironia é o preço que eles pagaram e que não podem devolver. Eles pensaram que perderam só você. O que não viram é que, no ato da traição, se condenaram a uma vida inteira sem o amor verdadeiro e a paz que você representava. Podem tentar preencher o vazio com substitutos, mas a pureza do que você ofereceu jamais será replicada. A maldição deles é o que tiraram de si mesmos para sempre. E se eu disser que existe uma única ação, simples e silenciosa, que você pode tomar hoje para selar a sua soberania e garantir que eles jamais encontrem o caminho de volta para a paz? Eu declaro sobre a sua vida agora: a traição deles não foi o seu fim, foi o fogo que forjou a sua coroa. O que eles pensaram ter roubado era apenas um engodo. A sua força verdadeira, como um diamante inquebrável, permaneceu intacta e agora brilha mais forte. A profecia se cumpre. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você está reinando por causa dele. Sua ascensão é inevitável.